licença então para nós fecharmos os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Eterno e bom Pai, nosso coração está feliz nesta manhã de sábado, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa de oração. Ouvimos, Senhor Deus, a lição da escola sabatina, ouvimos testemunhos, tivemos o nosso momento de colocarmos os nossos pedidos de oração diante do Teu trono de graça e misericórdia. E agora, na sequência, Senhor Deus, da Tua adoração, que vamos daqui a pouco abrir a Bíblia mais uma vez e refletir sobre os Teus ensinamentos, que mais uma vez, Senhor Deus, o Teu Espírito fale poderosamente ao nosso coração. Que daqui saiamos impressionados pelo Teu Santo e Bom Espírito. Que daqui saiamos sentindo que temos forças para permitir que o Senhor transforme a nossa vida. Recebe-nos agora também através da adoração dos dízimos e das ofertas. Nós te suplicamos, esteja conosco em Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu Pai e Filho, estamos aqui hoje frutos no deserto. Miguel e Matos nunca duvidaram das promessas do Senhor e formaram uma grande família. Matias, Sebastião, Mayra, Max, Juliana, Esteban, Jonatas, Manuel e o pequeno Jeremias. A aprovação do projeto transformou a vida da família toda. A empresa mineradora cumpriu com tudo o que tinha prometido. O projeto consistia em que devíamos trazer energia até o sítio, porque não havia. Era quase impossível, mas o Senhor ajudou, porque eram 1000 metros de fios. E segundo, nós tínhamos que fazer um reservatório, cavar um buraco de uns 2 metros de profundidade por 20 de largura, e depois a escavação para o encanamento. E tudo isso foi sendo feito por eles. Eu perguntava e eles me falavam que não, que era tudo presente mesmo. E eu continuava orando ao Senhor para que continuasse sendo feito. Então conseguiram fazer o encanamento, colocaram as mangueiras e depois trouxeram o equipamento. E aí a equipe instalou. Enquanto eles estavam trabalhando, eu perguntei para eles se eles não tinham ouvido nada, que eu devia pagar alguma coisa, porque eu não podia crer que era um presente, e eu era consciente que era algo caríssimo, porém sempre me diziam não. Igual quando o pessoal trazia os materiais, eles perguntavam o meu nome e descarregavam, e eu perguntava, preciso pagar? Não, assine aqui, isso só é um comprovante. E aí fui pegando mais confiança, agradecendo ao Senhor, certo? Porque aquela oração que eu fiz foi atendida e, bom, agora o Senhor me presenteou com isto que é algo belíssimo, que eu só via pela televisão e nunca cheguei a imaginar que eu poderia ter. Nós plantamos o tomate fora de época, pois já era tarde. E no momento que nós plantamos em 6 de janeiro, meu irmão e as pessoas que passavam falavam, não, você não vai conseguir colher, porque já era tarde, vai vir o gelo e não terá colheita. E eu orava ao Senhor porque eu estava convencido de que o Senhor permitiu isso, o fruto iria aparecer. E bom, começamos a trabalhar com a ajuda de um engenheiro e deu um belíssimo tomate. Um tomate que ninguém acreditava que fosse daqui, da região de Rádio. Eles falavam que eram de Mendoza. Bom, eu os convidava para que viessem aqui para olhar, e eles vieram. Colhemos 1000 caixotes. Nós conseguimos um lucro muito bom. E então eu decidi comprar o terreno para doar à igreja. Depois sobrou o dinheiro que eu doei para fazer a fundação. E eu também comecei a minha casinha, e que hoje estou a ponto de terminar, certo? Com toda essa bênção.
Perante tantas bênçãos, Miguel se sentia em condições de realizar seu grande sonho. Construir uma igreja para que ele, sua família e seus vizinhos pudessem adorar ao Senhor da melhor maneira possível. No prédio da igreja, ainda falta terminar a construção dos banheiros e da sala para as crianças. Entretanto, já é a melhor construção dessa região. A igreja se tornou um ponto de referência para os habitantes da região e serve também como um centro comunitário. Miguel e Gladys não deixam de agradecer a Deus por esse milagre em suas vidas. Diariamente, eles leem a Bíblia juntos, oram e louvam a Deus por suas maravilhas. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Querido Pai amado, nós te agradecemos a oportunidade que temos de estar aqui na sua santa casa hoje. Nós viemos te pedir que o Senhor venha abençoar os dízimos e ofertas que foram devolvidos. Nós agradecemos por podermos trazer a sua casa e pedimos e clamamos as suas bênçãos. Que seja todo o que foi devolvido usado para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Prepara o nosso espírito para esse culto, nos abençoa, que não saiamos daqui da mesma maneira que entramos. São vezes que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Já está andando, não está mais normal.
sábado, crianças. Bom ver vocês aqui, né? As crianças pequenas, as minhas crianças que eram pequenas que já não são mais. E, né? Oh, saudades. Vocês viram essa revista essa semana? Sim. De que ela é? São os 10 dias de oração e de jejum. Tem até um dos pequenos. Então, até um dos pequenos. Muito bom. E minha pergunta é, o que é jejuar? Oração a gente sabe, falar com Deus, né? Falar com Jesus. Jejuar é ficar sem comer e passar fome? Não? Então o que é jejuar? Jejuar realmente é passar um tempo sem se alimentar, para que nossa mente fique mais claro que a gente possa ouvir a voz de Deus. Só que jejuar também, no conceito sobre vegetarianismo, eu queria que vocês soubessem, o verdadeiro jejum que se deve recomendar a todos, inclusive as crianças, é a abstinência de toda espécie de alimento estimulante e o uso apropriado de alimentos simples e saudáveis por Deus provido em abundância. Os homens precisam pensar sobre o que comer e o que beber com relação a alimentos temporais e muito mais com respeito a alimentos do céu, que dará tono e vitalidade a toda a experiência religiosa. Regime sobre alimentar, página, carta 73, 1896. Então, às vezes, jejuar, né? Sábado que vem nós vamos ter nosso jejum de 10 horas. Às vezes, jejuar é deixar de comer o pão de manhã, só comer a fruta, ou deixar de comer aquele chocolate, aquele doce durante 24 horas. Mingau é saudável, mingau tarde. Então, está liberado, mingau está liberado. Se não está liberado, de repente é o chocolate, o doce, a gente pode deixar ele de lado. Muito bem. Então, já são crianças bem saudáveis, né? Tem a sugestão de pessoas que não conseguem muito tempo sem comer, que podem comer frutas, verduras e só nozes. E nós vamos para a nossa história, vamos pôr em prática. Deixa eu pegar aqui a nossa história de hoje. A Marinês fez uma pessoa muito interessante para nós. Você sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa se chama Josué. E Josué, sabe o que era? O que era Josué? Um rei. E ele foi um bom rei. Teve um reinado bem tranquilo, aquela coisa da vida, né? Que nem a nossa latina, tudo em todas as contas em dia, tudo bonitinho. Só que chegou quase no final do seu reinado, sabe o que aconteceu? Ele era um bom, ele tinha boa relação com seus vizinhos, mas lá no final do seu reinado, ele ouviu falar, olha, seus vizinhos e os pessoal ao redor estão se juntando contra você. Eles resolveram ser o seu inimigo e vão guerrear contra você. Josué era uma pessoa que bem, ele não tinha um grande exército. Então, o que ele poderia fazer? Ele não tinha esse exército. O que ele tinha? Ele tinha um povo. Então, ele juntou o povo. O que ele falou para o povo? O que o povo vão fazer? Eles não tinham como lutar. Então, o que eles poderiam fazer? Orar. Não só orar, mas também o quê? Jejuar. Orar e jejuar. E foi isso que o povo fez. O povo obedeceu o rei porque eles gostavam do rei Josué. Então se juntaram ali, oraram. Você lembra de outras histórias de oração e jejum? A Esther, antes de falar, né, para salvar seu povo, ela chamou o povo para orar e jejuar. Né? O povo de Nínive, né? O povo de Nínive, quando eles viram que estavam fazendo algo de errado, eles se arrependeram, também oraram, jejuaram para conseguir o perdão de Jesus, né, de Deus, né? E foi isso que Josué fez.
para ele? Vamos deixar em paz? Deixa eu tomar uma caixa. Tá bom? Então, sabe o que eles fizeram? Oraram, jejuaram e Deus falou assim: olha, essa batalha é minha. Você não precisa fazer nada. E aí, sabe, fizeram, juntaram um coral e eles cantaram louvor e agradecimento a Deus. E Deus livrou ele dos inimigos que estavam tentando derrubá-lo, né? Então nós precisamos lembrar sempre que quando a gente está em perigo e a gente não tem força contra o inimigo, o que a gente faz? Jesus, a gente ora Jesus, né? Ele vai nos livrar. Tem um verso bíblico que eu gostaria de ler para vocês. Esse verso está em Jeremias 12 e 13. Jeremias, desculpa, 29, 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Como é que a gente busca Deus? Com oração. Então vamos orar? Vamos juntar as mãos. Querido Pai, obrigado por estar sempre em prontidão nos ouvintes. Obrigado pela nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar o nome de Deus. Vamos cantar nessa manhã aqui para adorar o nosso Jesus lindo, maravilhoso, que já está aqui literalmente com o Espírito Santo, tá? O hino de número 64, tá? Vamos botar força no pulmão e essa Zacarias vai louvar o nome de Deus para nós. Bondoso Papai, muito obrigado porque graça, amor e misericórdia nunca vão faltar para nós.
Graças ao Senhor Jesus, o nosso castelo forte, e ao Senhor Espírito Santo, o amor da nossa vida, o qual nós pedimos perdão agora pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Jesus bondoso, como é bom saber que o Senhor está aqui entre nós, Deus. E será que, Senhor, com nossos olhos pecadores conseguiram ver aqui, se o Senhor abrisse por um momento, nossos jantos nos acompanhando, o Senhor sacou Deus o berço, o Senhor, o Espírito Santo também orando aqui, orando com muito amor para nós, Deus. Nós sabemos que o Senhor vai falar daqui a pouco, Deus. Estamos aqui para servir, Deus. A tua igreja atendendo um pedido, o apelo do Senhor naquele sermão sobre mornidão, Deus. Começaremos no início dessa tarde aqui, que vai ser ministrado pelos teus servos, desde o berço, a recapitulação do estudo bíblico, Deus. Precisamos estar preparados para quem chegar próximo a nós, Deus. Temos que estar fervorosos, não podemos estar mornos, Deus. Essa igrejinha que está se preparando para isso, Deus. Mas ainda para receber o seu poder. Por isso é necessário que nós nos esvaziemos para que o Senhor nos enche o Espírito Santo, para poder nos usar nesse mundo, papai. Atenda esses pedidos de oração que foram feitos pelos doentes, que a gente precisa clamar, Deus. Eu clamo em especial para meu amigo Maurício, Deus. Perder 2 filhos não é fácil, Deus. Ele perdeu o primogênito e o segundo, Deus. Tenha misericórdia, isso não é fácil, não, Deus. Por favor, atenda esses nossos pedidos, papai. Vamos ouvir a sua voz agora, Espírito Santo, e te agradecemos com muito amor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá, Estevão, bem-vindo. Estevão, eu quero que você seja conhecido nessa associação o pastor das madrugadas, tá? Você não quer dizer inveja nos teus colegas, eles abrir as outras igrejas também, né? Vão olhar para você, vão chamar você, se o 440 é assim, vão chamar você de 24 horas, tá? Porque você vai estar batizando a todo momento aqui, tá? Muito obrigado pela sua presença, da sua preciosa família, e tenho certeza que o Espírito Santo vai te usar mais uma vez, irmão. Amém. Bom dia! Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Fernando é uma figura, né, gente? Louvado seja Deus. Até quero aproveitar e agradecer a liderança do Fernando e da Maria Castro, meu ancião, minha anciã, nossos anciãos aqui, e nossa anciã aqui de Vila Jataí. Louvado seja Deus. A gente sabe que não é simples ser líder dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, mas eles têm aí sido usados por Deus. Louvado seja Deus por isso. A gente sabe dos desafios que eles têm, pessoais, mas Deus ele vai completando, né? Tudo aquilo que a gente precisa. Como é bom estar com você aqui e a sua família. Espero que esse recesso aí do período, né, das festividades que a gente tem no nosso país, você tenha conseguido aí, de repente, não sei se viajou, não sei se descansou, não sei se viu a família, enfim, é um período aí que não tem aulas, alguns trabalhos são suspensos, e aí a gente aproveita para ver a família, né? Eu tive a oportunidade de, nessa semana, assim como a irmã Rogéria, a minha mãe completou mais um ano de vida essa semana. Ela achava que estava completando 67, mas eram 68, a gente teve que lembrar, né? Porque a gente sempre tem a tendência de ir diminuindo, mas foi muito bom a gente poder estar juntos. A gente deu uma viagem rapidinha a Tatuí, interior de São Paulo, e é muito bom poder, eu pelo menos tenho esse privilégio ainda, não sei quantos tem, mas eu tenho o privilégio de ter o pai e a mãe vivos, e já vou falar um pouquinho sobre família no texto de hoje, mas como é importante a gente valorizar aqueles que estão vivos, aqueles que são próximos, aqueles que são especialmente da nossa família. E eu quero também pedir a você, na verdade, lembrar a todos nós que nós estamos vivendo um período agora muito importante da igreja, que são os 10 dias de oração e 10 dias de jejum. Quando a gente fala 10 dias de jejum, não são todos os dias que nós jejuamos, né? Os 10 dias, sim, nós oramos todos os 10 dias em busca de um reavivamento, em busca de um batismo do Espírito Santo. Logicamente que todos os dias nós temos motivos específicos, né, para fazermos orações. Por exemplo, um deles hoje é por 5 amigos que você gostaria que o Senhor Deus tocasse no coração. De repente são da família, são pessoas próximas, são amigos, são pessoas que estão distantes, mas a oração chega nelas e o Espírito Santo pode trabalhar na vida de cada uma delas, né? Então nós estamos vivendo esse período,
é o período do fortalecimento espiritual e individual. Eu sempre costumo dizer que esse período é um período onde a igreja é chamada para enfrentar o ano que está aí por nossa frente, ou pela frente. A gente não sabe quais as lutas que nós teremos de hoje para frente, né? A gente não sabe como vai ser o ano de 2023, a gente não sabe o que mais vai acontecer nesse mundo, porque tudo a gente espera agora, né? Então é importante nós estarmos sempre fortalecidos em oração. E a oração unida ao jejum é um instrumento criado por Deus para fortalecer o seu povo. Então você, durante esses 10 dias, é convidado a escolher um desses dias, ou se alguém tem mais facilidade, mais oportunidade, escolher 2, 3 dias intercalados, eu não sei, fazer o seu planejamento para que pelo menos uma vez durante esses 10 dias você programe um jejum de meio-dia, um jejum de um dia, aqueles que têm facilidade, um jejum de 24 horas, enfim, você vai fazer o seu planejamento de acordo com a sua estrutura e com as suas oportunidades que você tem, tá? E sábado que vem, dia 4 de março, é o encerramento desses 10 dias de oração. E aí a ideia seria, né, algumas igrejas estão fazendo, outras não, mas a ideia é que a gente finalizasse com 10 horas com Deus, e aí sim um dia de 10 horas de jejum. Então muitas igrejas fazem assim, chegam mais cedo na igreja por volta das 8 horas da manhã e vão até aí umas 5h30, 6 horas para completar estes 10 dias, e aí ficam em jejum, e aí tem uma programação, etc e tal. Outras vão fazer, a grande maioria vai fazer apenas amanhã mesmo, culto normal, as pessoas vêm de jejum e tem o culto normal, mas dando ênfase aí ao final dos 10 dias de oração. Então depois aí a igreja ainda tem um tempinho para conversar, para discutir, irmã Maria Castro e o Fernando, junto com a liderança, para ver aí como a gente pode fazer esse final de programação. Atrelado a isso, você tem hoje muitos grupos de oração através de WhatsApp, através de outros meios do Zoom, que vocês são convidados a participar, né? Então, hoje a igreja com certeza tem muito material, mas nada substitui o nosso compromisso individual com Deus. Eu acho que o mais importante de tudo é você buscar individualmente o seu encontro com Deus. Às vezes quando a gente, é bom, né, estar numa sala do Zoom, ou no WhatsApp, ou até mesmo algumas igrejas estão fazendo 6 horas da manhã, abre a igreja e as pessoas que gostariam de participar de 10 dias de manhã cedinho aqui na igreja, existem igrejas que vão fazendo vários acessórios, vamos dizer assim. Mas eu sempre defendo a ideia que esse é o momento em que nós precisamos ter um encontro a sós com Deus. Buscar em Deus as nossas respostas para as nossas perguntas a sós. Tem coisa que a gente só recebe de Deus sozinho, em particular, conversando com Ele olho a olho. Quando a gente ouve assim e participa de grupos, que é importante, mas a gente desvirtua aquilo que a gente muitas vezes precisa ouvir de Deus, né? Então eu acho que pode se unir o útil ao agradável. Se você tem um grupo que pode participar, fique junto com ele, mas nada substitui aquele momento nosso íntimo com Deus, tá bom? E Deus com certeza vai estar adiante de nós neste ano que a gente já começou um ano, né, nesse período de chuvas tão cheio de notícias ruins, né, especialmente no nosso país, especialmente no nosso estado. Quantas pessoas já começam um ano com situações, contextos tão ruins. Então a gente vai percebendo que o nosso mundo é um mundo que se caminha para o fim, e a gente realmente precisa estar focado em Cristo Jesus, né? Eu quero compartilhar também a nossa alegria com você que está ao vivo nos assistindo online. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui conosco. E quando puder, eu sempre faço esse convite, venha presencialmente. Talvez você não conheça ainda a igreja de Vila Jataí. De repente, uma hora a gente pede para a Sara aí dar um 360 aí para você conhecer um pouquinho do rosto daqueles que frequentam aqui a igreja. Mas aqui nós somos uma família muito feliz.
uma família que com certeza vai recepcionar aqueles que estão assistindo hoje online de um jeito todo personalizado. E se você viesse hoje, eu acho que ainda dá tempo, dependendo de onde você mora, tem almoço hoje na igreja. Então venha pelo menos para almoçar com a gente. Será bem-vindo, sim ou não, igreja? Sim, sim. Com certeza, vai ser muito bem-vindo. Então, se não tem nenhum plano para o almoço, eu vou dar uma chegadinha lá em Vila Jataí. Eu acho que tem comida para todo mundo, né? Eu acredito que vai dar, senão a gente divide o que a gente tem, come menos um pouquinho e todo mundo fica feliz, né? Muito bem, queridos, sábado passado eu estive aqui com vocês, falei sobre um assunto que é um assunto que a gente tem visto bastante hoje e tem esse desejo da gente poder sempre buscar, né, este assunto na nossa vida, que foi sobre identidade cristã. Não sei quantos lembram, mas nós partimos deste ponto, falando sobre identidade cristã, sobre a busca dessa identidade, como é bom e importante a gente se manter fiel à palavra de Deus, apesar de ter muito material espalhado hoje na internet, nem tudo alimenta e nem tudo direciona para o caminho certo. Muitas vezes é melhor até o feijãozinho com arroz, que é você estar sozinho em casa, como são as propostas dos 10 dias de oração, estudando a tua Bíblia e ouvindo do Espírito Santo diretamente, ele te orientando, do que muitas vezes a gente cavar e buscar em fontes que talvez não sejam fontes tão específicas e especiais e saudáveis para a nossa vida espiritual, né? Hoje eu quero dar continuidade, não à identidade, mas a algo que realmente a gente precisa parar para pensar na nossa vida, porque depois que nós descobrimos sobre identidade, nós também precisamos buscar em Deus as nossas curas espirituais. E no outro sábado que eu tiver aqui, já vou antecipar, a lição da Escola Sabatina fala sobre planejamento, né? Porque planejamento leva ao sucesso. Então no outro sábado nós vamos falar sobre santificação, a verdadeira santificação. O que é santificação? Acho que é importante a gente saber bastante sobre isso também. Mas por que falar sobre santificação e sobre identidade, quando muitas vezes a nossa alma, nosso coração está sangrando por dentro e ninguém percebe? É interessante a gente ver que algumas feridas, quando elas são externas, quando nós temos feridas abertas externas, você consegue ver, logicamente, as pessoas conseguem ver. Existem momentos na nossa vida que a gente muitas vezes se fere, né? Exteriormente. E estas feridas eu posso te dar a certeza que são muito mais fáceis de tratar do que feridas que habitam dentro do coração ou dentro da alma. Porque muitas delas, ou a maioria delas, não é perceptível aos olhos. E por incrível que pareça, muitas vezes nós temos feridas dentro de nós que nem nós muitas vezes sabemos que temos. Já diz a psicologia, são os traumas infantis, muitas vezes que a gente carrega da infância, pela educação talvez que nós vivemos, por uma situação que nós tivemos lá no passado, e isso tudo vai vindo, acumulando, e muitas vezes só vem à tona quando você já é uma pessoa mais madura, você já vai enfrentar a vida, você tem desafios, e de repente está amadurecendo, está envelhecendo inclusive, e essas emoções, elas são muitas vezes conflitantes quando nós vivemos, ou quando nós temos oportunidade de colocar para fora, muitas vezes aquilo que está escondido há tantos anos. Deus, Ele quer revelar para nós nesta manhã que Ele está interessado especialmente nas nossas curas emocionais, nas nossas curas espirituais, nessas feridas que muitas vezes são abertas e que nós precisamos buscar por estas curas. Antes de nós falarmos talvez sobre identidade cristã, antes de nós falarmos sobre santificação, antes de nós falarmos sobre conversão, talvez a gente precise entender
que todos nós precisamos buscar uma cura espiritual para as feridas que possivelmente estão abertas em nosso coração, em nossa alma, no nosso emocional, na nossa vida religiosa e assim por diante. E para a gente poder falar um pouquinho sobre essas curas, logicamente eu poderia ter escolhido muitos exemplos bíblicos, mas eu vou voltar a escolher o personagem, meu personagem bíblico preferido, que se chama Davi. Eu gosto muito de Davi porque Davi foi alguém que parece ser muito parecido, desculpe a redundância, mas com os nossos dilemas de homens e mulheres. São os dilemas de vida que nós temos, os dilemas naturais que nós recebemos, ou porque estamos em busca disso, ou porque vem naturalmente na nossa vida. Mas são os dilemas que a gente vive como ser humano, e não tem jeito. Alguns são naturais, outros são automáticos, alguns nós queremos, outros nós não queremos. Davi vai mostrar isso para nós. E especialmente eu gostaria de focar a nossa atenção hoje no livro de 1 Samuel, capítulo 22. Livro de 1 Samuel, capítulo 22, e a experiência que Davi passa em uma das cavernas que ele se escondia, e essa caverna se chama a caverna de Adulão. Não sei quantos já ouviram falar sobre a caverna de Adulão. Eu tive a oportunidade, quando estive em Israel, de conhecer a caverna de Adulão. Na verdade, eles supõem que seja uma caverna de Adulão, né? Porque na verdade, certeza, ninguém tem. Essa é a verdade, né? Traçam uma rota, fazem alguns cálculos, leem a Bíblia, olham assim mais ou menos como era o tipo da região, e aí apontam e dizem, é mais provável que seja essa caverna, né? A questão é que não existia só uma caverna nos tempos de Davi, e Davi era um perito no campo, como eu acredito a maioria da população que vivia naquele tempo, porque eles viviam muito mais no campo do que nós em grandes cidades. Então eles eram obrigados a conhecer seu território, sua geografia, os perigos e os benefícios daquela região. E essa região que nós vamos falar hoje era uma região muito montanhosa. Adulão ficava mais ou menos a 25 quilômetros de Jerusalém. E Davi, eu imagino, na sua adolescência e juventude, cuidando de ovelhas, ele teve que de repente correr atrás de muitas ovelhas dentro das cavernas. Que a ovelha é um bichinho curioso, ele gosta de estar andando por aí, e de repente se alguma coisa chama a atenção da ovelha, ela se mete lá dentro dessas cavernas. Então, caverna não era um negócio tão estranho para Davi. Talvez para mim e para você seja. Mas o que acontece na vida de Davi, que nós podemos conectar com a nossa vida hoje e entender como Deus quer nos curar de algumas feridas abertas na alma e no nosso coração e na nossa vida. Vamos relembrar um pouquinho da história agora, no capítulo 22 de 1 Samuel, somente os 2 primeiros versículos, que diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Deixa a gente relembrar um pouquinho do que aconteceu antes de chegar neste ponto. Logicamente, a maioria de nós conhece a história e a trajetória de Davi. Davi, ele já nasce sendo o último dos filhos e o menos, talvez, tendo a atenção do seu pai. Porque historiadores bíblicos nos mostram, nos dizem, que Davi, ele não tinha a estrutura física que geralmente um pai da época gostava de ver no filho.
justamente porque todo filho israelita já nascia como um soldado defensor da nação judaica. E para você nascer, para você ser um guerreiro na época, você precisava ter estatura, porte físico e assim por diante. Alguns historiadores dizem que Davi não era bem assim. Davi, ele era pequenininho, ele era baixinho. E talvez pela estatura dele, a gente vai entender que, por ser mais novo também, o pai olha para ele e diz assim: não, você não serve muito para ser guerreiro, você vai ser pastor de ovelhas. E aí ele então confia o rebanho das ovelhas da família para Davi. E Davi, então, vocês conhecem a história, vai viajar longe com as ovelhas, ele precisa ser defensor dessas ovelhas. Nos campos ele aprende a ser um líder de ovelhas inteiras e perceber que as pessoas têm muitas características de uma ovelha. E aí ele vai defender as suas ovelhas com unhas e dentes, de leões, de ursos, e você conhece bem a história. De repente, uma vida improvável de ser ou de se tornar alguém na vida. Como diz a lição da escola sabatina, mesmo que ele tivesse planejamento, talvez ele não tivesse tanto sucesso, porque a vida mostrava que Davi, ele já nasceu, de repente, com falta de atributos humanos, aos olhos humanos, daquilo que realmente ele poderia ser como pessoa de sucesso. Imagina pensar nele como um rei. Imagina, nem o pai dele, quando Samuel chega na casa de Jessé, tem a noção de que Davi poderia ser rei. Você também conhece a história, quando Samuel, e nem o próprio Samuel, quando ele pede para que os filhos de Jessé desfilem na frente dele, e ele olha para cada filho de Jessé, e ele se anima, porque ele vê rapazes altos, fortes, musculosos, e no coração de Samuel e no próprio Jessé, pensam assim: estas são características de um grande líder. Esse sim impõe respeito. Esse o povo vai respeitar, a autoridade. Até mesmo Deus já forjou um homem como esse para ser o líder de Israel. E aí a gente relembra aquela frase famosa da Bíblia que diz que Deus, conversando com Samuel, fala para Samuel: Samuel, o homem consegue enxergar o exterior, mas Deus lê e enxerga e vê o coração interior, o coração. E aí, de um menino improvável, agora Samuel unge Davi como futuro rei de Israel. E aí os problemas de Davi começam. É bem nessa hora. E eu vejo muita gente querendo sucesso na vida, muita gente pleiteando isso, muita gente fazendo tripas coração para ser reconhecido. Eu vou falar na minha esfera, porque é melhor do que... Eu não conheço o teu campo de atuação, mas eu vejo muito pastor querendo ser famoso nas redes sociais. É uma febre isso. Ele quer ser reconhecido, ele quer ser através de alguma coisa. Até não acho errado, até pelo talento que muitos têm, mas talvez é isso que alimente o seu coração, né? É isso que alimente talvez o seu ministério. E aí sim é uma porção errada, é um outro lado, que é o lado negro da força, como diz aí, né? É o lado negro. Mas a gente percebe que muitas vezes, ao exemplo de Davi, o sucesso aos olhos do homem são atraentes mesmo. Quem não quer ser reconhecido, quem não quer ser valorizado, quem não quer ser solicitado, a sua presença, a sua palavra, a sua liderança, quem muitas vezes não quer ouvir do próprio pastor ou dos irmãos da igreja: nossa, você realmente é um grande exemplo para a nossa igreja, você tem assim uma vida exemplar, e nós não devemos buscar menos que isso, mas isso de alguma forma vai nos cativando, e de certa forma vai nos enchendo, e de certa forma vai fazendo com que a gente se torne cada vez mais vaidoso nas questões espirituais. Deus quer, a exemplo da lição até que nós estudamos, que nós busquemos por excelência na nossa vida. Mas é interessante que quando a gente vai ver na vida de Davi,
e Deus escolhe entre os irmãos dele, ele como futuro rei de Israel, é porque Deus viu nele com toda certeza a intencionalidade do seu coração e a intencionalidade do coração dos seus irmãos. Há muitos que desejam o poder, a fama, o reconhecimento, para poderem se sustentar no egocentrismo. E quando Deus lê o coração de Davi, ele percebe que era um coração como? Genuíno, legítimo, puro, e que não estava buscando por estas posições. E se a gente pudesse talvez conversar com Davi nos dias de hoje, a impressão que eu tenho da Bíblia é que quando ele cuidava de ovelhas, quando ele estava lá sossegadinho no seu canto, ignorado talvez, esquecido talvez, mas ali na sua quietude do campo, ele vivia uma qualidade de vida muito melhor do que agora no novo desafio, porque basta ele ser ungido como rei, os seus problemas, eles começam, porque ao mesmo tempo que Davi, ele é ungido por Deus, alguém está recebendo essa palavra talvez não exista, eu estou de repente inventando aqui, mas a desunção acontece na vida de um outro homem. E quem era ele? Saul. A Bíblia chega a afirmar que Deus, ele tirou o poder do Espírito que ele havia dado. Ele tirou de 70 sacerdotes e líderes espirituais, ele tirou um pouquinho da unção do Espírito de cada um desses sacerdotes para ungir Saul como rei. E você vai ver lá em 1 Samuel que quando Deus unge Saul como seu rei, o poder e o Espírito de Deus eram vistos em Saul. Só que quando Saul começa a se rebelar contra Deus, porque Saul tinha problemas de feridas abertas no seu coração, a sua alma, ela não era uma alma que a princípio se mostrou verdadeira diante de Deus, mas ao longo do seu caminho, o poder, a ganância, a glória começaram a substituir a presença de Deus na sua vida, na questão de dependência. Você vai ver que ele tinha que ser curado espiritualmente, mas ele quis ser curado espiritualmente? Não quis, ele se fechou contra o Espírito de Deus. E a gente não vai ter tempo hoje de analisar os passos de Saul longe da presença de Deus, mas eu quero focar exatamente em Davi, porque Davi ele vai nos apresentar algumas situações aqui interessantes. Um recebe a unção de Deus, outro recebe o desfavor de Deus, não porque Deus desfavorece por atos vingativos, pelo contrário, Deus favorece para que você se achegue a Ele, mas quando nós buscamos outros caminhos, essa desunção de Deus, principalmente em liderança, naqueles que estão à frente da igreja, ela vai acontecer não porque Deus quer, mas porque a pessoa começa a correr de Deus, da presença de Deus, e a fugir da presença de Deus. Mas Davi, ele se encontra agora numa situação complicada, porque um homem que foi ungido para ser líder na igreja de Deus, agora ele começa a perseguir Davi por ciúmes, por inveja. Ele começa a perseguir a Davi porque ele não entende que na liderança de Deus existem aqueles que ficam por certos períodos e precisam ser substituídos por outros. Assim funciona na nossa igreja, especialmente em igrejas maiores, né? Por exemplo, no meu caso como pastor, pastor não tem raiz na igreja adventista, né? Nós não somos congregacionalistas, que o pastor funda uma igreja e fica até morrer na mesma igreja. Daqui a algum tempo, a igreja adventista entende que eu devo servir em outra, e outro pastor vem. Porque para Deus, na ótica de Deus, isso é saudável, isso é importante. O crescimento da igreja, o crescimento do ministério, o crescimento de todos. Só que Saul não queria aceitar isso. E Saul começa a perseguir o enviado de Deus, ou o escolhido de Deus agora.
E Davi é perseguido porque começou a se tornar mais popular do que Saul. As mulheres cantavam. Saul matou os seus 1000, mas Davi matou quantos? Os seus 10.000. E amigos, se existe algo que para eu e você é uma ferida aberta, são as comparações. As comparações. Quando eu falo sobre feridas da alma, irmãos, a gente pensa assim, mas ferida da alma só é um desejo que eu tenho, que não foi rendido a Deus ainda. Não. Feridas da alma se abrem no cotidiano, no dia a dia. É entre você e seu marido e você. É entre você e os seus filhos. É entre você e os seus vizinhos, que algumas feridas são abertas. É no matrimônio, é na educação dos filhos, é lá no meu trabalho. Mas sabe quais as feridas são abertas também? Pasmem vocês, e que são feridas que são levadas às vezes por uma vida inteira? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Feridas abertas que precisam ser curadas por Deus, até mesmo antes de nós descobrirmos a nossa identidade, como eu falei no começo, e até muitas vezes antes de nós buscarmos por santificação. Por quê? Qual é o objetivo de buscar a santificação se eu ainda tenho feridas abertas que não curam e aquilo me atrapalha no meu processo e na minha jornada de santificação com Deus? E aqui eu encontro na história de Davi alguém que tinha todas as razões para ter as suas feridas abertas, porque agora, inocentemente, ele começa a ser perseguido. Ele é perseguido por um único fator apenas, ou por uma única razão. Ele não é perseguido porque matou Golias, ele não é perseguido porque arrancou o prepúcio de 300 filisteus, ele não é perseguido porque o povo o trata como o filhinho agora, o filho especial de Israel. Ele é perseguido unicamente por uma razão, porque ele decidiu fazer a vontade de Deus. Poderia ele ter negado fazer a vontade de Deus? Se Samuel chegasse lá na casa de Jessé, seu pai, e dissesse assim: Davi, você vai ser o futuro rei de Israel, eu estou aqui para te ungir, e ele dissesse assim: desculpa, mas eu não tenho vocação para isso, eu quero ficar ali no interior, cuidando das ovelhas, passa essa responsabilidade para outra pessoa. Ele poderia ter feito isso, sim ou não? Sim, é uma escolha, é um livre arbítrio, e não se perderia por causa dessa decisão. Ele simplesmente não queria ser um líder de Israel, não se sentiria apto. Mas naquele momento a ideia foi que ele aceitou fazer a vontade de Deus e começou a ser perseguido porque queria fazer a vontade de Deus. E não é assim conosco também? Quantas vezes nós não nos sentimos perseguidos porque queremos fazer a vontade de Deus? E essa é uma boa perseguição. Pior é quando nós temos uma vida relativamente muito cômoda e não nos sentimos instrumentos usados por Deus. Porque toda vez que você for um instrumento usado por Deus, escreva isso em letras garrafais e sublinhe embaixo. Toda vez que você resolver fazer a vontade de Deus, você vai ser perseguido mais cedo ou mais tarde. Pastor, mas isso não é uma palavra que me anima muito, porque então eu vou ficar de boa aqui, eu prefiro não fazer a vontade de Deus. Só que daí tem o outro lado. O outro lado é 10 vezes pior, porque o ser humano criado por Deus foi feito para viver longe da fonte da vida? Não. E quando nós andamos longe da fonte da vida, o que acontece? Olha para a vida de Saul. Olha para a vida de Saul. Aqui são 2 exemplos clássicos daquele que mesmo perseguido permanece fazendo a vontade de Deus, e aquele que nunca foi perseguido, foi escolhido e aclamado pelo povo, mas que se deixou andar longe dos caminhos de Deus, da vontade de Deus. O fim dele foi qual? Depois vocês leem lá o final da vida de Saul. Bom, a questão é que nós temos aqui Davi, jovem,
E eu não sei você, mas uma coisa é quando nós recebemos uma notícia boa, e todo mundo gosta de receber notícias boas. Se segunda-feira você chegar no seu trabalho e o presidente da empresa que você trabalha diz: tem uma notícia boa para você. A notícia é que você vai assumir um novo cargo de chefia. Você vai crescer na sua posição profissional. E não só vai crescer na sua liderança, como também o seu salário vai dobrar. Seus benefícios vão dobrar. Na verdade, a gente trabalha e dá o nosso melhor também por isso, para ser reconhecido. Não adianta, é fato uma coisa dessa. Mas já pensou se o teu chefe chegasse e dissesse para você: essa é a notícia boa que eu tenho para te dizer, mas tem uma segunda notícia atrelada a essa notícia. Você só vai receber essa promoção daqui a 10 anos. Só daqui a 10 anos. Aí você chega em casa faceiro e você vai contar a notícia para sua família, sua esposa, seu marido. Você chega do trabalho e vocês vão conversar na hora da janta e o seu marido ou sua esposa pergunta: e aí, qual a novidade do dia? E aí você vai dizer: olha, a novidade é que fui chamado pelo meu chefe, pelo meu superior, e ele me fez uma proposta, e a proposta foi que eu suba de posição e o salário vai duplicar, triplicar. E aí a sua esposa, o seu marido bate palma e diz: que beleza, começa quando? Eu começo só daqui a 10 anos. Foi esta a experiência de Davi. Davi, ele recebe uma promoção num dia, mas ele vai esperar quanto tempo para receber essa promoção? 10 anos. E não é uma espera confortável, pelo contrário, é uma espera como? De perseguição. Ele perde o seu melhor amigo em uma batalha, chamado Jonatas, filho de Saul. Ele perde o seu casamento. Ele perde uma pessoa que ele admirava, que era o próprio Saul, como líder, como ungido de Deus. Ele tem essa consideração. E além de ir perdendo, ele é perseguido. Mas ele não é perseguido por qualquer razão. Ele não é perseguido porque ele é o culpado. Ele é perseguido porque faz a vontade de Deus. Então agora, depois dessa introdução, que eu vou entrar no sermão agora, a gente vai para o texto da Bíblia. Né? O pessoal começou a levantar para ir embora já. Amém? Agora nós entramos no texto. Coloque-se no lugar de Davi. A Bíblia diz que antes de Adulão, Davi passou por 2 lugares específicos. Primeiro lugar, Nob. E o que significava passar por Nob? Nob era um dos principais santuários ou igreja que o povo de Israel tinha no passado. Davi estava como de coração? Eu imagino, ele é ser humano que nem eu estaria aflito, com medo, eu estaria mais como? Confuso. Deus me chamou e agora parece que está me abandonando. Eu faço e desfaço e a perseguição não para. Que acha isso? Eu estaria assim, confuso, com medo, estaria querendo, me conhecendo, eu estaria querendo resolver as coisas do meu jeito. Não, deixa eu resolver a minha vida, porque ninguém mais faz nada por mim. Se eu estou perseguido é porque Deus também me acha que esqueceu, então eu vou começar a resolver por mim. Então Davi vai para a igreja, aflito, buscando por uma resposta. E sabe o que ele vai pedir? De Aimeleque, o pastor lá do distrito de Pinheiros, lá o pastor responsável pela igreja, sabe o que ele vai pedir? A espada de Golias. E Aimeleque dá a espada de Golias para Davi. Em outras palavras, o que Davi está falando? Quem vier, eu arranco a cabeça. Pode vir me perseguir, pode vir, que o meu jeito de lidar com as coisas é desse jeito. É na violência, é no tapa, é falando mesmo. Se eu tenho alguma coisa, eu vou falar mesmo, e eu não quero saber das minhas palavras, eu não sei se vai magoar o outro, eu não sei se as minhas atitudes vão desvalorizar ou vão valorizar, eu não quero saber. Com a espada de Golias, eu resolvo qualquer problema. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo para Deus que
Ele pode ser rei, ele vai ser rei, talvez, de qualquer jeito, porque o plano dele é esse. Dali da igreja, ele vai para uma outra cidade chamada Gat, que é terra de filisteus. E ele vai a Gat, ao rei dos filisteus. Eu esqueci o nome agora, está aqui na minha cabeça, depois você olha aí na Bíblia. E ele vai pedir uma certa ajuda para os filisteus. Só que o problema é que os filisteus sabem que o maior inimigo que eles têm, que inclusive detonou o principal guerreiro deles, que desestabilizou o seu exército, que arrancou o prepúcio de 300 filisteus guerreiros, e que sabe que este é um camarada que pode trazer total desgraça, e possivelmente era uma estratégia de Saul para enfraquecer o seu reino, é Davi. É Davi. Só que quão triste é quando, confusos e com feridas abertas no nosso coração, nós, ao invés de buscarmos a Deus, nós buscamos a proteção na nossa espada, e às vezes até em pessoas que não têm o mesmo pensamento que nós temos religioso. E aí a gente vai buscar no homem mundano, que é representado pelos filisteus, guarita, refúgio, segurança. Os passos de Davi vão nos ensinar que nenhum desses passos foi bom para Davi. Inclusive em Gat ele precisa fingir que ele é doido, ele começa a babar, ele começa a andar que nem alguém que tem algum tipo de deficiência, para que os homens não o matassem. Estratégias humanas. Deus olha, imagino, para Davi e diz assim: filho, você está precisando de uma caverna. Você precisa de uma caverna. E Deus orienta Davi para ir para a caverna de Adulão. A palavra Adulão em hebraico significa refúgio. Refúgio. É como Deus estivesse dizendo para Davi assim: você já tentou a espada de Golias? Você já tentou guarita com seus inimigos? Você já tentou tudo e de todos os jeitos para curar as suas feridas abertas. Mas em nenhum lugar destes você chegou a um refúgio como eu estou te levando. O refúgio de Deus. Já entrou em alguma caverna em alguma vez? Quem aqui já entrou em uma caverna? Deixa eu ver as mãos. Beleza, então me ajudem agora. O que tem dentro de uma caverna? Cama king size. Tem muita luz. Tem ar-condicionado. Não tem bichos. É assim que é uma caverna? Frigobar, hidromassagem, sauna. Às vezes algumas são sauna, mas o que tem numa caverna? O que tem? Pedra, areia e bicho. Pedra, areia, bicho. Escuridão. É o que eu falei ontem da caverna, ou sábado passado da caverna de Platão, que a gente viu um pouco, né? Um lugar hostil para qualquer pessoa. É um lugar confortável? Não. Não é um lugar bom para ninguém, porque não é o nosso, sei lá, ambiente, habitat, seja lá o que você... Não é bom. Não tem conforto, não tem luz. Não tem nada que te traga uma ideia de, puxa vida, aqui sim eu estou protegido, porque dentro mesmo tem coisas que podem te atacar, como, sei lá, morcego, cobras, serpentes e assim por diante, dependendo da caverna. Davi estava sendo perseguido, Davi estava com as suas feridas abertas, Davi estava, como eu te falei, confuso, talvez chateado com Deus, tal, revoltado não, mas ele estava, sabe, daquele jeito, não estou entendendo o que está acontecendo comigo. E aí, ao invés do Senhor Deus mandá-lo para o palácio, fulminar Saul na frente dele, dizer, pronto, senta no trono de Israel, ele manda Davi para onde? Para dentro de uma caverna. Desconforto total. E se isso não fosse o bastante, Deus manda pessoas honestas, famosas, que estavam
bem financeiramente para ter um encontro com Davi dentro da caverna. Foi assim? Não. 3 qualidades das pessoas que foram ver Davi. Primeiro, e aí começa a cura de Deus na vida de Davi. Primeiro ele manda ele para a caverna. E ele diz aqui: filhão, é o seguinte, não é no palácio e no mármore que você vai aprender a curar as suas feridas emocionais e particulares. Porque estar num palácio com conforto, mas sem a presença de Deus, não é negócio. Estar dentro de uma caverna, na escuridão, cheia de bicho e desconforto, mas com Deus ali presente, aí sim é negócio, é vitória. É vitória. E Deus o leva a essa caverna e ele diz assim: eu vou começar a curar suas feridas abertas, porque você precisa de pessoas que te ajudem. E a Bíblia acabou de te dizer que as primeiras pessoas a encontrarem com Davi na caverna foram quem? Os seus familiares. Quão importância você dá como prioridade a sua família? Esquece a família igreja agora. Esquece a família espiritual. Estou falando da sua família mesmo, de sangue. Independente de quão problemática ela seja. Mas será que realmente nós estamos focando a valorização que nós precisamos naqueles que ajudam a curar as nossas feridas de alma? Você sabia que nós não ligamos muito, principalmente para as questões da nossa família? Vou fazer um teste rápido aqui contigo. Eu me decepcionei comigo mesmo quando eu fiz esse teste, mas vou fazer com vocês para vocês entenderem a noção de como a gente não dá bola. Com 2 perguntas apenas. Não precisa responder, só pense. Como é o nome do teu avô e da tua avó? Por parte de pai e por parte de mãe. Não precisa falar, só pense. Conseguiu responder fácil, né? Agora, como é o nome do teu bisavô e da tua bisavó por parte de mãe e de pai? De mãe eu sei, pai eu não sei não. De mãe eu sei. Agora, como é o nome do teu tataravô e da tua tataravó por parte de mãe e por parte de pai? O meu filho sabe que ele fez uma pesquisa. Se você não fizer, se você não tiver uma pesquisa, como a irmã Maria Castro falou, de escola, de faculdade, eu sei que eu também tive que fazer na pós-graduação de psicologia, nós chamamos de, não é a árvore genealógica, ai meu pai, estava na minha mente aqui, acabei esquecendo, mas daqui a pouco eu lembro. Genograma. O genograma. Fala aí, irmão. É aprendizado, tá? Quem não sabe nem o nome do pai da mãe. Sim. Mas daí é um outro fator, né? É uma experiência traumática, mas é um outro esquema aí, né? Segunda pergunta que eu vou fazer para você agora. Qual é o fator RH do seu pai e da sua mãe? Você saberia dizer? Fator RH, sanguíneo, do teu pai e da tua mãe. Se você precisasse hoje, daqueles, lógico, que tem um pai vivo e a mãe viva, levar o seu pai e sua mãe hoje num pronto-socorro e Deus o livre que isso aconteça, mas numa emergência, o médico perguntar, rápido, fator RH sanguíneo do teu pai ou da tua mãe porque ele está morrendo. Você saberia dizer? Você percebeu que nós não ligamos? Não ligamos. E é interessante a gente perceber essas coisas na Bíblia, que Deus vai nos ensinando, dizendo assim, claro que eu estou fazendo todo um contexto, mas quando Davi precisava que as suas feridas fossem curadas, ele orientou a sua família para estar nesse momento com Davi. Porque eu já percebi, gente,
E percebi esses dias, faz 2 dias que eu percebi não, né? Que eu venho tendo convicção dessas coisas. Convicção. Que isso eu já percebi há um bom tempo, graças a Deus. Se a gente, como parte de família, de sangue, muitas vezes a gente nem dá bola em certas coisas importantes para uma família, você imagina o outro que não é da tua família. Piorou. Entende? E tem gente que está trocando os momentos importantes com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, trocando pelos amigos, trocando por estar aqui na igreja, pelo cachorro. E quando a gente vai estar na caverna de Adulão, sozinho, num dilema terrível, que somente aqueles que estão verdadeiramente conosco, independente das situações que nós estamos, que estão conosco, a gente despreza, a gente não cuida, a gente não ora por eles, a gente não dá atenção, a gente troca as prioridades. Porque assim, você talvez pode ser aplaudido pelo mundo, mas esse mesmo mundo que te aplaude, quando você estiver na pior, ele vai, como é que fala? Não é uivar, não, quando a pessoa faz como é? Vaia. Essa mesma multidão que te aplaude hoje, amanhã te vai. E sabe os únicos que vão estar ao teu lado? É o teu pai, tua mãe, possivelmente teus filhos, a tua esposa, o teu marido. É isso que Deus está dizendo. A primeira cura espiritual que Deus está mostrando para nós é: valorize a tua família, valorize os que Deus te deu, valorize a tua casa. Entende? Deixa eu passar para o segundo aqui, senão a gente vai embora aqui rápido. E aí, Davi está pedindo, com a sua família, uma intervenção divina, e Deus manda quem para ele? Segundo grupo de pessoas: perseguidos. Na verdade são 4, São 3 características tirando a família. Então, perseguidos. Quem são esses? São iguais a Davi. Deus não manda, tipo guerreiros celestiais com armaduras das galáxias, dizendo assim: agora sim, Davi, olha aí o teu exército. Não. Ele manda gente perseguido. Alguns perseguidos também por Saul, porque eles se atrelaram a Davi. Outros perseguidos por outros malfeitores, mas eram eles perseguidos, muitos deles escravos, gente que não tinha nada para oferecer na revolução que Davi estava montando, ou que Deus estava montando. Aí você pede uma resposta para Deus, quem ele te manda? Gente igual a você. O que eu vou fazer com gente igual a eu? Com os mesmos problemas que tenho eu? É como se eu estivesse endividado e fosse tirar ou ser orientado, conselhos com alguém que também está no SPC, que também está perseguido porque está devendo tudo. Como é que eu vou fazer? É a lógica de Deus, né? Que loucura. E aí, se isso não fosse bastante, um segundo grupo de pessoas se unia a Davi. Quem eram eles? Os endividados. Eu preciso de dinheiro para minha campanha, preciso de dinheiro para comprar armamento, e aí Deus me manda quem? Gente do SPC, gente que está endividado, gente que não tem nada, gente que a casa foi piorada, gente que não tem nem onde morar, veio morar aqui na caverna, porque aqui não se paga aluguel. Então vamos tentar ver o que acontece. Olha a lógica de Deus. E se não fosse o bastante, Deus manda um terceiro para mim. O terceiro grupo é o pior grupo de pessoas que existem nesse mundo: amargurados de espírito. Nossa Senhora. Amargurados de espírito. Trazendo para uma expressão mais moderna, pessoas tóxicas e pessoas ácidas são aqueles que você vem com toda a felicidade dizer: comprei um carro novo, 0 quilômetro, economizei 1 ano para comprar esse carro dos meus sonhos. O que a pessoa diz? Você deve ter feito alguma coisa errada. Mas esse carro não é tão bom assim, não. Olha, se eu fosse você, eu não tinha tido essa escolha, porque esse aqui, e essa marca, sabe?
vai te depreciando. Ao invés de te colocar para cima e dizer, parabéns, vamos dar uma volta, olha que lindo, você merece. Não, são pessoas amarguradas da vida, sabe? Vivem na escuridão, na sombra. Para os vintage, né? Que lembram aquele, ó céus, ó terra, eu sou azarado e sou assim. Lembra desse desenho que tinha? Eu nem sei mais o nome da raposinha, como é que era? É isso aí mesmo. Então, vivem assim, amarguradas de espírito. Essa é a resposta que Deus dá para. E estas são as respostas que Deus está te dando também. Dizendo assim, ó, você está esperando por palácio, mas não vai acontecer. Porque eu te conheço. Eu sei o teu coração. Eu sei quem você é. E eu conheço as tuas feridas. Eu sei que está sangrando aí dentro. E eu quero te mostrar que as piores coisas da vida que você está vivendo, e talvez as piores companhias, é o que eu preciso para reverter o quadro na tua vida e te dar vitória. Amém. Porque a minha lógica não é a tua lógica. Amém. Tem gente que acha que vai ser feliz se ganhar na Mega Sena, que vai resolver todos os seus problemas, né? Não é assim. Para Deus não é assim. Ele vai usar a ilógica para te dar um nome igual ao de Davi, que perpetuará para todo sempre. Amém, Jesus. Para todo sempre. Dessa caverna, vocês já ouviram falar dos homens valentes de Davi? Já ouviram falar dos homens valentes? Aqui são 400 homens, mas tinha muito mais. Mas são 400 que a Bíblia conta. Destes 400, como eles eram? Endividados, perseguidos e de mau espírito. Destes 400, Deus levanta o maior exército que Israel já viu, que são chamados os valentes de Davi. Só para você ter uma ideia, tinha um caboclo chamado José. Só para você ter uma ideia de quem eles eram. José, ele era especialista em lança. Numa lançada que ele fazia com a lança dele, ele matava 3 a 4 homens de uma vez só. Só para você ter uma ideia da força que esse camarada tinha. Tinha um outro lá que eu esqueci o nome dele, eu acho que é Azab, não sei. Um dia ele estava na... Sabe aquele dia que você não tem nada para fazer em casa, você está sábado à noite, dizendo, onde eu vou, não tenho um amigo que me liga, naquele marasmo, ele falou, eu conheço uma cova que tem 3 leões jovens, eu vou lá e vou matar os 3. Foi lá e matou 3 leões jovens com as mãos. Esses eram os valentes de Davi. Só para você ter uma ideia de quem eram esses camaradas. Teve outro que lutou contra 300 filisteus, matou 300 filisteus sozinhos, e quando foram tentar tirar a espada da mão dele, não dava, porque deu cãibra de tanta força que ele fez, e ele ficou horas com a espada enganchada na mão, porque ele não conseguia abrir os dedos, deu cãibra de tanto que ele fez força para matar 300 homens sozinhos. Estes eram os valentes de Davi. Ou seja, é Deus dizendo assim, daquilo que não tem, eu tiro. Daquilo que parece ser maldição, é bênção para você. Deixa que Deus cure as suas feridas no lugar certo, na hora certa, com o contexto certo que Deus está te colocando. Amém. Último encontro de Davi foi a presença de Deus em Adulão. A história termina dizendo que o refúgio que Davi precisava era a presença de Deus. E por mais confuso, temeroso que ele pudesse estar, a Bíblia diz que assim mesmo ele confiou em Deus. Na caverna, no esmo ou no ermo, no lugar mais inóspito que poderia existir, Deus curou as feridas de Davi, trouxe as respostas que ele precisava por uma única razão: Davi jamais largou a mão
do seu Salvador, a mão do seu Deus. Confiou nele em todos os momentos. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, através da família, através dos verdadeiros amigos, mas especialmente que Ele faça que nós descubramos em cada momento que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Guarda bem presente nos momentos em que nós estivermos passando as nossas tribulações. Amém, Senhor. Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração. Amém. Fui para mim hoje. Vamos juntos nos colocarmos em pé e cantarmos o refrão. Hoje se ouvir a sua Seja o pão que nos alimenta, seja a cura que precisamos, Senhor Deus. Perdoe os nossos pecados. Aceita-nos mais uma vez em nome de Cristo Jesus. E que daqui em diante tenhamos a certeza de que a nossa vida está em Tuas mãos. Em nome de Jesus oramos. Amém.